ocupa um grande expediente. Ontem eu não pude estar presente e justifiquei minha ausência para, mais uma vez, trazer nossa preocupação e nossa indignação com o cenário do nosso país. Nós estamos num total desmonte dessa nação. E, infelizmente, no último dia 2, no último dia 1º, nós assistimos a destruição de uma memória de 200 anos da história desse país, que foi o Museu Nacional. É com tristeza que a gente aqui registra que esse golpe que está destruindo a nação, está destruindo os direitos de todos nós, seja no campo político, seja no campo social, no campo econômico. Nesse final de semana teve uma simbologia tão forte, que foi exatamente aquele centro de pesquisa, de estudo e de memória ser totalmente destruído. E aqui eu vou ler uma análise da Beatriz Pampilon, que está nas redes sociais, ela é de Fortaleza, uma análise muito bem feita sobre essa destruição. Mas antes eu quero registrar que durante 12 anos o Partido dos Trabalhadores mudou e muito o cenário da cultura desse país. E que de 2001 a 2011, o investimento na política de museus desse país, que é a nossa memória, e que é centro de pesquisa sobre nós, seres humanos, e sobre a sua história, ele aumentou 980% de investimento. Portanto, aqui, eu quero fazer esse registro, porque tem equívocos até com companheiros da esquerda querendo culpabilizar o Partido dos Trabalhadores na tragédia que aconteceu com a destruição do nosso museu. E isso são dados do Instituto Brasileiro de Museus. É só acessar que nós temos esses dados. Agora, quero também registrar que em 2016 a previsão para o museu era de 415 mil. E que em 2018 o que está sendo aplicado são 54 mil. Então daí os senhores já percebem a diferença substantiva nos investimentos públicos. E o museu significa e simboliza exatamente isso, o congelamento no investimento do serviço público, na educação, na cultura, na ciência, na saúde. A semana passada eu fiz aqui a denúncia e registrei o desmonte do Sistema Único de Saúde, o desmonte do Sistema Único de Assistência Social, quando transfere prótese, órtese, cadeira de roda, remédios, novamente para o serviço social, trazendo uma visão de 1930, do século passado. E, portanto, o desmonte do Estado brasileiro está a passos largos. E aqui, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu vou ler o que escreveu Beatriz Pampilon, porque ela faz todo um comparativo e uma análise da destruição do nosso museu. E aí eu estou passando imagens do museu que foi destruído, o museu que é o 5º maior museu do mundo, né? E o museu mais completo da nossa história, do nosso país, que existe há 200 anos. Ela diz assim, ela começa assim: corram e avisem os bombeiros para não moverem nenhuma tábua ou telha despencada. Não mexam nos destroços, nem sequer passem as vassouras sobre as cinzas. Peçam à perícia que analise as causas do incêndio sem alterar a cena. Deixe tudo como está. É preciso preservar cada pedaço queimado dessa história para a inauguração do primeiro museu da destruição nacional. Muitos povos fizeram memórias das cinzas para contar suas tragédias. Assim, os alemães construíram o Memorial do Holocausto. Em Nova York, há um marco em memória das vítimas do World Trade Center. No mundo todo, há museus que contam guerras, invasões bárbaras, escravidão, além de acervo arqueológico que remontam os últimos dias de civilização extintas antes florescente. Assim também ali, na Quinta da Boa Vista, onde até ontem estava exposto o mais importante acervo museológico
tecnológico do Brasil, se contará da cinza o que está acontecendo no país hoje. Os visitantes passearão por cima de escombros, conhecendo de modo distribuindo-se muitos dos nossos melhores projetos. Futuras civilizações saberão pelo capos que sobrarão dos nossos dias e o que fizemos de nós, do Brasil. Cada salão será rebatizado com placas afixadas sobre os montes de madeiras e peças queimadas, sinalizando os acontecimentos históricos que levaram à destruição do nosso sonho de desenvolvimento, o nosso sonhado desenvolvimento. Haverá logo na entrada do hall, do retrocesso, que se verá. Aqui é o que eu achei a genialidade do texto da cearense. Disposto sobre os destroços, documentos oficiais e fotos dos momentos em que a democracia brasileira foi golpeada desde a proclamação da República. Pode-se usar também sobre as paredes queimadas projeções de vídeos com votos de cada deputado no impeachment de Dilma Rousseff. Fique ali expostos os interesses e projetos que conspiram com a destruição do país. Em seguida, o visitante desse novo museu passará no salão do desmonte científico. Os documentos das resoluções de cortes orçamentários na área da educação, da ciência e tecnologia estarão expostos junto aos dados sobre os impactos sociais e o retrocesso que causaram. Todas as reproduções de textos devem ser feitas em material impermeável, porque um telhado, com todo o resto, não será reconstruído. Tal qual a educação e a pesquisa brasileira hoje, esta história ficará ao relento. Onde antes havia documentos e peças que atestavam avanços sociológicos, crie-se a galeria do ódio e da burrice. Estarão afixados reproduções impressas de tweets e postagens sobre o projeto Escola Sem Partido, ideologia de gênero, discurso de ódio e declarações fascistas de extrema direita. Nesse passeio fascinante, os futuros visitantes perceberão como a sociedade se empenhou arduamente para sua própria ruína. No lugar do trono de Daomé, doado pelo rei africano Andadozan, em 1811, crie-se o Salão da Intolerância Religiosa. Aproveite-se a atmosfera criada pelo incêndio e reproduza-se ali o cenário, a depredação de templos de religião de matriz africana, como também a perseguição a seus sacerdotes e adeptos. Esse setor pode contar com ambientação sonora em que se ouça canções gospel e discursos de pastores fundamentalistas evangélicos. No Salão do Genocídio Indígena, para substituir as peças perdidas do acervo ameríndio, o visitante verá uma lista de tribos perseguidas e ou dizimadas desde a chegada dos europeus até nossos dias. Mapas devem mostrar demarcações de terra e a invasão de grileiros do agronegócio, do latifundiário. No lugar de fósseis do dinossauro, a ala de novos meteoros informará ao público sobre os nossos projetos de devastação ambiental, desmatamentos e poluições da água. Em projeções de vídeos, voarão pelas paredes as muitas aves já extintas da nossa fauna. Esta área deve conter especial menção ao desastre de Mariana. No salão onde assinou a independência do Brasil, exponha-se os contratos de privatização das nossas empresas e da exploração dos nossos recursos naturais por estrangeiros e o rol do entreguismo. Emudere-se artigos de jornal que desqualificaram a Petrobras, a Eletrobras, os Correios, a Vale do Rio Doce, as telefonias, em campanhas de sabotagem e difamação da importância do fortalecimento do Estado brasileiro. Por fim, onde antes estava Luzia, o fóssil humano mais antigo das Américas, a mulher que era o nosso mais remoto vestígio
vestígio de humanidade, exponha-se o descaso e a exclusão a que está submetido o povo brasileiro. Mostremos, sem dó, aos visitantes o que estamos fazendo com a nossa gente. A mortalidade infantil, a violência contra as mulheres, o extermínio da população negra, o massacre contra LGBTs, a volta da fome nos sertões e periferias. Sugere-se ainda que se deposite em salão amplo os cadáveres de civis e militares mortos na guerra do Estado versus crime organizado, para suas ossadas empilhadas de dimensão do salto de morte obtido com políticas antidrogas e de criminalização dos pobres. Que o Museu da Destruição Nacional cumpra sua função de catalogação histórica a partir desses restos de incêndio, para informar as próximas civilizações sobre como um povo com vocação inegável para o desenvolvimento e a felicidade pode sucumbir sob golpes perpetrados por inimigo do seu próprio meio. E aqui eu quero colocar que aqui em Sergipe nós tivemos 3 senadores que assinaram esse golpe. Nós tivemos 6 deputados federais que assinaram esse golpe, que vem a partir do impeachment. E hoje, com a prisão do maior líder, não só da América Latina, não só do Brasil, mas a nível mundial, o companheiro Luiz Inácio Lula da Silva, eu quero aqui dizer que nós não desistimos. Lula está recorrendo à ONU e nossos advogados estão entrando com 2 liminar, a partir dos argumentos de 2 ministros, a Rosa e o Fachin. Porque, na verdade, o que está acontecendo e o que esses golpistas querem é dar o golpe mortal na população brasileira e na nossa democracia, impedindo que o maior líder popular, que é avaliado pelo que fez de bom para esse país, e aqui eu apontei, só na política de museu foi 980% a mais de investimento. Portanto, fica aqui a nossa indignação com o processo de destruição da nação brasileira, do seu povo, e que tem um recorte de classe, e que tem um recorte de gênero, e que tem um recorte racial, que é a população negra, que são as mulheres, que é a população LGBTs, que são as mulheres que estão sendo assassinadas a todo momento, que estão sendo torturadas, ou psicologicamente ou fisicamente, que são os transgênicos e os travestis que estão sendo assassinados. É o país que mais mata travesti no mundo, é o Brasil. E, portanto, nós precisamos deixar registrado nessa casa, que é a casa que aprova as leis, as normas, as regras de convivência social. É a casa que precisa marcar a história do seu povo. E nós, do Partido dos Trabalhadores, não podemos aceitar e não podemos referendar aqueles que construíram e consolidaram e que estão contribuindo com a consolidação desse golpe, que faz parte do Parlamento brasileiro, que faz parte do Congresso brasileiro. Fica aqui a minha indignação com tudo que está acontecendo nesse país, mas fica aqui também a nossa esperança do povo brasileiro reconduzir essa democracia no dia 7 de outubro, elegendo o nosso presidente Lula, para reconduzir essa nação e reconduzir com um olhar exatamente para a maioria da população, que são os trabalhadores, que são os desempregados, que são os discriminados, que são os excluídos, para que possamos, de fato, um dia, ver essa nação de homens e mulheres felizes. Era isso, senhor presidente, senhoras e senhores deputados.